Agora sim. Nossa, mano, perfeito, mano, tá perfeito. Deixa eu só ver se tá focado. Aí tu vê se não passa da cabeça. Tá. Dá certo. Ok. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso curso teológico de interpretação da Bíblia. Meus parabéns, eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira e desejo que esse curso seja de muita utilidade para a sua vida. Se você gosta de aprofundar os seus conhecimentos na palavra de Deus, se você tem aquela sede de crescimento na obra de Deus, no reino de Deus, você está no lugar certo. E eu quero convidar você a se dedicar ao máximo, profundamente nesses estudos, porque certamente você crescerá, certamente você terá um grande desempenho, um grande desenvolvimento na obra do Senhor. Amém? Então vamos lá, por que é importante o estudo da interpretação da Bíblia? Por que é importante nós interpretarmos corretamente a Bíblia e utilizarmos uma hermenêutica correta, fazer uma exegese correta do texto? Primeiramente, claro, vamos explicar o que é hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia, é a ciência da interpretação da Bíblia. Volta, errei, não é da Bíblia, é geral. Vou voltar, tá? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso teológico de interpretação da Bíblia. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira e estou com você neste propósito, desejando que esse curso seja de muito proveito, muita utilidade na sua vida. Se você gosta de aprofundar os seus conhecimentos na palavra de Deus, se você gosta de crescer na graça, no conhecimento de Deus, se desenvolver no reino de Deus, você está no lugar certo. Eu desejo que você tenha um ótimo, um excelente aproveitamento neste curso, ok? Então vamos lá? Por que a interpretação da Bíblia é muito importante? A interpretação correta da Bíblia. Por quê? A Bíblia é um livro interessante, a Bíblia é um livro sobrenatural, a Bíblia é o livro dos livros, escrita durante um período de cerca de 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes. Ao longo desse tempo todo, olha, vários autores de tipos, nacionalidades, funções, enfim, classes sociais diferentes, escreveram a Bíblia. Olha, entre os autores da Bíblia a gente pode destacar aí, alguns eram agricultores, outros eram até boiadeiros, outros eram pastores de ovelhas, outros pescadores, outros eram reis, poetas, estadistas, pessoas que trabalhavam em cortes reais, pessoas, enfim, de diferentes categorias e classes sociais. E no entanto, esse livro ele conserva uma harmonia. Esse livro ele tem aquela direção toda especial, como se alguém muito sobrenatural. Eu vou voltar depois que eu falar dos autores que escreveram. E apesar da Bíblia ter sido escrita por cerca de 40 autores num período de 1500 anos, épocas diferentes, condições sociais diferentes, culturas diferentes, locais diferentes, profissões as mais diversas, esse livro é fantástico, é sobrenatural, é algo fora do comum, porque ele conserva aquela harmonia perfeita desde Gênesis até o livro de Apocalipse. É uma harmonia perfeita. Isso prova que a Bíblia é um livro sobrenatural e é inspirada por Deus. Como a própria Bíblia diz, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para a correção, para nos instruir no caminho da justiça, conforme o apóstolo Pedro escreveu. Então vamos lá, dentro da matéria hermenêutica, que aliás a matéria hermenêutica é uma matéria que está presente praticamente em todos os cursos, em toda a ciência, é algo que nós utilizamos no nosso dia, ao interpretarmos, por exemplo, uma lei, ao interpretarmos um texto, ao querer entender o que o autor está querendo dizer com aquelas palavras, nós utilizamos a hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação de um texto.
E a exegese é a aplicação das ferramentas que a hermenêutica nos proporciona, e assim nós fazemos a interpretação correta. Ou seja, eu tenho na hermenêutica a ciência e na exegese a prática. E nós precisamos fazer uma exegese correta de um texto, qualquer que seja o texto, nós temos que sempre utilizar a hermenêutica correta, a exegese correta e principalmente na interpretação da Bíblia, que é a palavra de Deus que vai conduzir as pessoas à verdade, vai conduzir as pessoas no caminho da justiça. É a Bíblia que vai conduzi-las à vida eterna. E nós precisamos interpretar corretamente a Bíblia para ensiná-la de uma forma correta, para pregá-la corretamente. E para isso nós precisamos conhecer o livro, conhecer o pensamento do autor, saber para quem, com que finalidade ele estava escrevendo aquele texto. Você sabia que a Bíblia é chamada mãe de todas as heresias, ou da maior parte das heresias? Sim, porque a maior parte das heresias são frutos de interpretação errônea de um texto bíblico. Ou seja, a pessoa interpretou erroneamente aquele texto, deu uma interpretação incorreta, e isso fez com que todo aquele contexto que a Bíblia apresenta se transformasse num pretexto para ela criar uma doutrina nova, uma doutrina contrária, uma doutrina errônea, uma doutrina fora dos padrões da palavra. E com isso muitas seitas, muitas heresias são falsas doutrinas, seitas são religiões falsas, muitas seitas e heresias surgiram em decorrência da má interpretação de um texto bíblico. Mas nós vamos, através desse curso, mostrar para você como você pode interpretar corretamente um texto bíblico. E, aliás, a Bíblia, ela se explica por ela própria. Não que você não possa utilizar outros livros explicativos sobre a Bíblia, não que você não possa utilizar um comentário, um dicionário bíblico, um dicionário secular, enfim, você pode utilizar todos esses recursos, mas geralmente como uma ferramenta para que você possa estar entendendo bem o texto. Olha, quer ver só o que uma má interpretação de um texto bíblico pode ocasionar? Há um tempo atrás foi vinculado num programa de reportagens semanais da televisão, programa fantástico, foi vinculado uma reportagem, uma matéria sobre um pastor que diz ter adulterado porque a Bíblia mandou que ele adulterasse. Que coisa, hein? Será que a Bíblia manda alguém adulterar? Será que esse texto que esse pastor leu não foi interpretado fora do seu contexto, gerando um pretexto para ele cometer esse pecado? É o que nós vamos ver nessa matéria, que podia ser cômica se não fosse tão trágica, um fato inusitado, desses que deixa a gente de cabelo em pé. Acompanhe essa reportagem vinculada no programa semanal Fantástico e veja só que absurdo esse pastor cometeu por não saber interpretar corretamente a Bíblia. Olha só. Aí você põe o vídeo do pastor adúltero, ok? Vocês viram só que tragédia, né? O próprio repórter do programa televisivo dando uma aula de hermenêutica e interpretação da Bíblia para esse chamado pastor, né? Porque existem pastores chamados e chamados pastores. Esse é um chamado pastor. E é um erro bobo, um erro grotesco, um erro de gramática, porque a Bíblia e qualquer texto deve ser interpretado historicamente, gramaticalmente, levando em conta os aspectos culturais, geográficos, enfim, todos esses aspectos, para que a gente possa entender bem o texto. O erro aí foi essencialmente de gramática, como vocês viram na explicação do repórter. Mas enfim, outros erros de interpretação da Bíblia, más interpretações da Bíblia, sempre causaram tragédias. No século XII, um integrante das cruzadas, sabe aquele movimento das cruzadas e tal, ele assassinou brutalmente uma criança. E ele utilizou como justificativa para aquele crime, para aquele brutal assassinato, o Salmo de número 137,
onde o salmista, fazendo uma alusão aos babilônios, ele, naquele poema imprecatório, ele diz assim: será bendito aqueles que pegarem os seus filhos e lançarem sobre as pedras, darem com eles sobre as pedras. Olha só, ali era um contexto, ali era uma circunstância, não que Deus venha aprovar isso, mas era uma circunstância em que o salmista estava tão revoltado com a opressão que os babilônios exerciam sobre o povo de Israel, então ele faz aquela imprecação, ele determina aqueles juízos contra os babilônios, dizendo que felizes seriam aqueles que dessem com os filhos dos babilônios nas pedras. Aí um integrante, um alistado nas cruzadas no século XII, ele assassina brutalmente uma criança e usa como justificativa esse salmo bíblico. Olha só, que tragédia, né? E, para nós não irmos muito longe, o movimento nazista da Alemanha, eles incentivavam pastores a aderirem ao movimento nazista, dizendo que era justo, era correto, era bíblico assassinar os judeus, porque eles próprios atraíram essa sentença para eles, quando na crucificação do Senhor Jesus Cristo, eles disseram: recaia sobre nós o sangue desse homem. Então, os nazistas, para justificar o assassinato, o extermínio daqueles milhões de judeus, utilizavam exatamente esta interpretação errônea da Bíblia. Colonizadores da América, da África, ao chegarem nesses territórios, conquistavam as terras, tiravam ela dos indígenas, dos nativos, usando como justificativa para isto a passagem em que Josué, as passagens bíblicas em que Josué e o povo de Israel conquistam as terras dos cananeus, e segundo o mandato bíblico, o mandato do Senhor. Mas ali era outra circunstância, ali era outra ocasião, ali era uma outra situação diferente. Então você está vendo como um erro de interpretação da Bíblia pode causar eventos trágicos, como um erro de interpretação, uma exegese incorreta pode incluir... Voltando ali, corrija essa parte. Você está vendo como uma exegese incorreta da Bíblia pode gerar grandes prejuízos? É por isso que nós estamos estudando a Bíblia, é por isso que nós estamos focados nessa missão, nessa função de estar passando para você essas dicas, ensinando você a estar interpretando corretamente a Bíblia. Então vamos lá? A Bíblia, a palavra... voltando. Então vamos lá. Deus se revela ao homem, Deus se revela à sua humanidade criada. Voltando. Então vamos lá. Deus se revela à humanidade, Deus se revela ao homem de três formas diferentes. A primeira delas, através da natureza, isso nós vemos no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e as estrelas do firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, a outro dia e tal mais. Voltando lá. Então vamos lá. Deus se revela ao homem através de três maneiras diferentes, três formas pelas quais Deus se revela à sua humanidade. A primeira delas é chamada revelação através da natureza. Os céus declaram a glória de Deus, manifestam a glória de Deus, e as estrelas anunciam as obras das suas mãos. Salmo 19. Deus também se revela à humanidade através de Jesus, o seu Filho. Esta é a revelação especial de Deus, né? O verbo, palavra, forma de expressão, forma de comunicação, se manifestou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E a outra forma pela qual Deus se revela à humanidade é através da Bíblia, palavra de Deus, isso mesmo. Na Bíblia, a palavra de Deus, nós temos a revelação de Deus para nós, e nós temos também a revelação de Jesus Cristo. Olha só, Jesus Cristo é a revelação especial de Deus. Ele próprio disse a Filipe: Filipe, você não entendeu? Que quem vê a mim, vê ao Pai.
Quem vê Jesus, vê o Pai, vê a Deus. E como nós podemos ver Jesus? Através da Bíblia. Palavra de Deus, nós conhecemos Jesus, e através da palavra de Deus também nós conhecemos ao Pai, conhecemos a Deus, através da sua palavra revelada a nós. Olha como é importante o estudo da palavra de Deus para nós. Ela tem uma revelação especial de Deus para nós, ela também nos revela quem é Jesus, nos revela a sua obra salvífica, nos revela a sua obra redentora, nos revela caráteres da sua palavra, da sua pessoa, enfim, nos revela, nos mostra Jesus, nos mostra Deus. E olha só, a Bíblia tem como tema central o amor de Deus pelo seu povo, a obra salvífica, redentora de Jesus pela humanidade. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia, a obra redentora de Jesus, o amor de Deus pela humanidade. A Bíblia é um lindo romance de Deus, mostrando o amor de Deus pelo seu povo, mostrando a história universal da redenção de Deus pela humanidade. É interessante, e por isso nós temos que compreender que de Gênesis até Apocalipse, o ensino, o assunto, o tema central da Bíblia é Jesus, Jesus Cristo e a sua obra de redenção, a sua obra salvífica. Muito bem. Quantos minutos deu até agora? Você não sabe não, né? 21? Com mais uns 5 minutos de vídeo, 25, 30, 40, 25, 30, mais uns 10 minutos. Hã? Vai dar uns 35 minutos, vamos lá. Pois bem, e como um assunto ele pode ser interpretado de forma... Voltando lá. Pois bem, nós já falamos que um mesmo tema... Não, voltando. Pois bem, nós já falamos que um mesmo texto pode ser interpretado de formas diferentes por pessoas diferentes, de acordo com a sua compreensão do texto. Por isso que uma correta interpretação do texto é muito importante. Observe esta figura dos quadrados. Veja bem, quando nós observamos essa figura, é interessante, mas muitas pessoas já observaram quantidades de quadrados diferentes nessa figura. Se eu falar para você que algumas pessoas veem 4 quadrados nessa figura, outras pessoas veem 8 quadrados, pessoas veem 12, outras pessoas já viram 24, 32 e até 36 quadrados nessa figura. Quantos quadrados você vê? Esse é só um dos motivos pelos quais nós estamos te falando que um texto ou uma figura ou algo pode ser observado de formas diferentes, por pessoas diferentes, em lugares diferentes e em condições diferentes. Por isso, um texto pode ter várias interpretações, mas só uma é a interpretação correta, é o pensamento, é aquilo que estava na mente do autor quando ele escreveu o texto. Observe agora esta outra figura. O que você vê nesta imagem? Você vê a imagem de uma bela jovem ou a imagem de uma bruxa, uma idosa, uma mulher assim muito feia? O que você vê nessa imagem? Talvez você só consiga ver aí a imagem da bela jovem, talvez você só consiga ver a imagem de uma mulher mais parecida com uma bruxa, uma figura assim com uma feição muito horrenda. Talvez você veja as duas coisas, a bela jovem e a figura da bruxa. Tudo depende da forma como você olha a imagem. Da mesma maneira, tudo vai depender da forma como nós olhamos e analisamos um texto. Agora, observe essa terceira figura. Será que você consegue encontrar um rato, um ratinho, no meio de todo esse emaranhado de linhas e traços? Vamos ver. Alguns segundos para você tentar encontrar o rato no meio desta figura. E aí, será que você encontrou ou não? Se eu te disser que esse ratinho está aí no canto inferior esquerdo da figura, você consegue vê-lo? Bem ali no cantinho embaixo, fora daquele quadrado principal.
Muitas pessoas não conseguem ver a imagem desse ratinho porque só olham no quadrado principal, não olham o que está fora daquele quadrado principal. E esse erro é cometido também em interpretação de textos. Muitas vezes nós só focamos o texto em si e não olhamos o contexto no qual ele está inserido. Aquele negócio da Bíblia interpreta, a Bíblia explica a própria Bíblia. Temos que pegar o contexto imediato e também o contexto remoto. Ou seja, os versículos logo antes daquele texto que nós queremos entender e os versículos depois. Ou até mesmo um capítulo anterior, um capítulo posterior, o livro no todo, saber qual a intenção, o pensamento do autor, quais as circunstâncias geográficas, culturais, históricas, analisar a gramática do texto, tudo isso aí interfere numa boa e correta interpretação da Bíblia. E para isso nós incentivamos você novamente, participe desse curso até o fim, vá até o fim sem desistir, porque isto será de suma importância para a tua vida, para o teu ministério. Ok, agora. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos 3 evangelhos que são chamados sinóticos, ou seja, eles olham para uma mesma direção, eles têm uma mesma visão. E tudo indica que Marcos e Mateus, eles olham para a mesma direção, voltando. E tudo indica que Marcos e também Mateus se basearam no evangelho escrito pelo Dr. Lucas, um médico. Muitas passagens do evangelho de Lucas estão presentes também no evangelho de Mateus e no evangelho de Marcos. Agora você sabe por que 4 evangelhos para falar da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo? Os 4 evangelistas, cada um tinha uma intenção quando escreveram os respectivos evangelhos. Por exemplo, Mateus escreveu o seu evangelho, o evangelho segundo escreveu Mateus, pensando, tendo no seu coração a intenção de alcançar os judeus, focalizando Jesus como o rei. Ele dá essa ênfase à vida de Jesus, o ministério de Jesus, mostrando que ele é o rei de Israel, o rei prometido, aquele que viria para ou seja, aquele que viria em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Você sabia que no Antigo Testamento existem mais de 3.000 profecias que se cumprem no Novo? A respeito do nascimento, a respeito da vida, a respeito da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. São mais de 3.000 profecias. E Mateus procura mostrar o cumprimento dessas profecias na vida do Senhor Jesus Cristo, exatamente para levar os judeus a esse conhecimento. O segundo evangelho, Lucas, escrito pelo Dr. Lucas, procura ressaltar, enfatizar a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Jesus Cristo veio a esse mundo como sendo 100% Deus e 100% homem. E Lucas, ele revela, mostra, dá ênfase a essa humanidade de Jesus Cristo, porque a intenção dele era alcançar os filósofos da época, mostrando Jesus como o homem perfeito, a perfeição da humanidade de Jesus Cristo. Marcos, um evangelho escrito originalmente para alcançar o povo romano. O povo romano era um povo de ações rápidas, povo de dominação, povo de conquista. Por isso que Marcos ele tem os relatos mais curtos, os capítulos mais breves. Ele é um livro cheio de ação. A palavra então dali, então partiram, então foram. É muito repetida essa expressão durante a leitura do evangelho segundo escreveu Marcos. E ele mostra também Jesus como aquele servo, o servo que veio para servir, para dar a vida em resgate a muitos, mostrando para o povo romano que pensava que estava, mostrando para o povo romano
que líder, que aquele que, mostrando para o povo romano, povo de liderança, que líder é aquele que serve, aquele que entrega a sua vida para o bem das pessoas, para o bem da humanidade. Isso estava totalmente fora da ótica dos romanos. Por isso que Marcos escreve esse evangelho, enfatizando Jesus como servo, para transmitir isso de uma forma muito didática para o povo romano. Já o evangelho segundo escreveu o evangelista João, é o evangelho universal, é o evangelho que pode ser transmitido para qualquer cultura, para qualquer povo, como também os outros 3 evangelhos. Mas ele é um evangelho que não tem uma direção específica para um povo quando o autor o escreveu. Então aí você vê essas curiosidades sobre os evangelhos, que nós aprendemos também nessas aulas da interpretação da Bíblia. É por isso que Jesus é visto em cada um dos evangelhos de uma forma diferente. Em Mateus ele é visto como rei, simbolizado pelo leão. Em Lucas ele é visto como o homem. Em Marcos como servo sofredor, representado pela figura do boi. E em João ele tem a ênfase na sua divindade, simbolizando Jesus aí como águia. Ok? Então, estas e muitas outras curiosidades você irá aprender durante as nossas aulas de interpretação da Bíblia. O meu conselho é que você se empenhe nesses estudos. Meu conselho é que você compartilhe, fale com outras pessoas sobre esse curso, convide outras pessoas, porque certamente você vai estar levando um benefício para elas. E o conselho do apóstolo Paulo ao seu jovem discípulo Timóteo é o mesmo conselho que eu transmito para você. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o nosso conselho para você, e mais uma vez te damos as boas-vindas a esse curso. Essa foi a nossa aula introdutória de interpretação da Bíblia, e nas próximas traremos muitas coisas que vão empolgar você, muitas coisas que vão fascinar você, muitas coisas que vão levar você a ter cada vez mais esse desejo, esse interesse em conhecer e se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Até a próxima aula, se Deus assim o quiser, e fique com Deus na bênção e na graça do Todo-Poderoso. Forte abraço para você. Ficou legal? Acabou. Bem curta, é uma aula introdutória, só para despertar o interesse, né? Tem só como ver a imagem como ficou aqui? Tem.